Este é mais um encontro do Jornada Mágica, o espaço onde eu chamo pessoas para conversar e compartilhar sobre a própria jornada de vida com a relação com a bruxaria, com a magia, e onde também eu trago pessoas com quem eu gosto de aprender e para compartilhar conhecimento com vocês. Hoje eu converso com uma figura fenomenal que eu conheci durante o Encontro Nacional de Ocultistas Brasileiros do ano passado, de 2025, onde a gente acabou sentando por acaso na mesma mesa de jantar e no que a gente começou a compartilhar conversas e histórias, eu fui ficando boquiaberto de descobrir um incrível pesquisador, um camarada da vivência da magia e da bruxaria, que tem um trabalho fenomenal e fantástico, que tem uma vila pagã no Piauí, e que ele desenvolveu todo um trabalho de pesquisa muito atencioso e muito cuidadoso de resgatar o paganismo brasileiro e se propôs a viver essa experiência e compartilhar essa experiência com a gente aqui no Jornada Mágica. Então, fiquem com essa gravação desse episódio e até por acaso. Ficar só esperando a magia em movimento, né? Então a gente tem que fazer por onde as coisas acontecerem. Tem muita gente que fica muito acomodada, e aí isso me incomoda. E aí eu tento fazer pelo meu e às vezes pelo dos outros, só que a gente tem que se policiar, né? Também para estabelecer limites para nós mesmos, senão a gente acaba se sobrecarregando. E quem é envolvido em grupos de estudos, que envolve principalmente a espiritualidade, tem muito essa tendência, nós que lideramos grupos, que tentamos puxar as pessoas, sacudir as pessoas para elas se movimentarem, para elas terem esse proativismo. E é mais complicado esse desgaste, né? Mas se a gente não fizer isso, as coisas não andam. Então, Sim, é à toa que a gente é colocado no lugar que é colocado, né? Porque senão não flui. concordo. E, Rafael, eu já aproveitei para começar a nossa gravação no meio de um papo nosso aleatório para as pessoas que vão escutar, vão primeiro começar recebendo a gente falando de um assunto aleatório até o momento em que eu apresento e falo que estamos aqui para mais um episódio do Jornada Mágica com o meu querido convidado Rafael Noleto, que eu conheci no Enob de 2025, no final do ano de 2025. E aí, desde que eu conheci ele no jantar especial que teve o The Nobel, eu falei, eu preciso trazer esse cara para conversar comigo aqui no espaço da Escola Causofia do Jornada Mágica. Então, camarada, eu te deixo à vontade para se apresentar para as pessoas conhecerem e saberem quem você é, com quem eu estou conversando hoje. Salve, Fausto, gratidão pelo convite, gratidão a todos que acompanham aqui o canal e nosso bate-papo. Eu me chamo Rafael Noleto, nos conhecemos, como você disse, no Enob, um dos maiores eventos ocultistas do mundo, que ocorreu no ano passado, parece que foi um dia desse, e eu fui convidado justamente pelo meu trabalho, né, enquanto pesquisador da cultura brasileira, do politeísmo brasileiro, como uma liderança desse movimento aqui no Nordeste do Brasil e onde a gente desenvolveu as atividades através do Círculo Piaga, que é o nosso grupo de estudos e práticas, e também da Vila Pagã, que é o espaço onde nós materializamos todos esses esforços de preservação, de resgate, de estudo, de conhecer e tomar posse da nossa própria herança ancestral sagrada. Seria essa herança a herança mitológica, a herança geográfica, a herança arqueológica, a herança histórica. E quando a gente se apropria disso, a gente se conecta às nossas próprias raízes, fortalece o nosso tronco, faz com que os nossos galhos, os galhos da alma, alcancem o divino, o contato com o divino. Então, atuo como jornalista, como pesquisador, como sacerdote, mobilizador cultural, através desses espaços, especialmente, que é o Círculo Piaga e a Vila Pagã. A gente desenvolve também o canal no YouTube, onde a gente compartilha alguns materiais audiovisuais, vídeos, não só sobre questões da magia, mas sobre temas que são relevantes de discussões na nossa sociedade contemporânea, né? Como visões acerca de acontecimentos, posicionamentos que a gente orienta as pessoas que nos seguem a pensar, a refletir sobre esses posicionamentos e também sobre a própria mitologia nacional brasileira. Inclusive, foi o tema do meu último livro, que é Paganismo Brasileiro, Alicerce de uma Religião Politeísta Nacional, onde eu trago alguns fundamentos, embasamentos para quem deseja trilhar um caminho conectado a essa sacralidade.
pelo piaganismo, né, que é o paganismo brasileiro, e é reconhecido academicamente e também na sociedade enquanto uma religião neopagã nacional, por ter os três princípios de uma tradição neopagã, que é o culto aos ciclos da natureza, que é o culto politeísta, né, e culto à ancestralidade, de sangue, da terra, ancestralidade daqueles que vieram antes de nós no local onde a gente se faz presente, onde a gente manifesta a nossa atuação. Então, tudo isso converge para o nosso trabalho desenvolvido no Círculo Piaga e na Vila Pagã. Vila Pagã, que inclusive eu quero ter o mais rápido possível oportunidade de visitar, viu? Eu já estou me devendo e devendo a minha esposa um dia visitar, desde que eu vi os vídeos, desde que eu vi as fotos, falei, que lugar sensacional. E quem quiser também se organizar para ir junto comigo, ó, dos meus seguidores, da galera da escola, vamos fazer um mutirão para visitar a Vila Pagã, que vai ser bem da hora, bem interessante. E serão muito bem-vindos, né? É um espaço onde esse próprio contato com a natureza e com esse aspecto museológico, onde você passa pelos templos, pelos bosques sagrados, visualiza, toca nas imagens das divindades que algumas foram deixadas de ser representadas ao longo dos séculos. Então, a gente faz uma materialização dessa cultura, desse conhecimento ancestral, desses mitos, né, que alguns ficaram mais na oralidade, e a gente pega e representa através de esculturas, de pinturas, nesse espaço onde todos esses saberes e essa vivência convergem, né? Nós temos lá os bosques temáticos, o bosque hindu, o bosque celta, o bosque ibérico, até mesmo se você for em alguns locais da Península Ibérica, é difícil achar referências sobre divindades ibéricas. E na vila a gente tem a oportunidade de ter um local seguro, onde podemos ter essas representações em um templo, em um local consagrado, com esse objetivo, essa preservação, de nutrir essas forças ancestrais, no caso ibéricas, mas também nórdicas, celtas e de várias outras vertentes que nós denominamos de corrente colona, porque uma das características do piaganismo, que é o paganismo nacional, que reflete muito dessa pluralidade da formação brasileira, é a multiculturalidade. Então, nós temos a corrente da terra, que são os 5 panteões nacionais, e também a corrente colona, que são 15 panteões de origem estrangeira, onde cada pessoa do círculo ela é responsável por estudar, por zelar uma dessas linhas, os saberes de uma dessas linhas, os saberes mitológicos, os saberes folclóricos, e nós temos um bosque, um pedaço de terra consagrado, dedicado para materializar essa preservação em forma de arte, de esculturas, de espaços onde os devotos de cada um desses panteões podem dedicar as suas oferendas com seguridade, né, com respeito e ficam mais tem essa liberdade de culto mais assegurada. Então é um espaço que ele alia tanto a parte educacional, as visitas que vêm de universidades, especialidade, até grupos também da igreja já vieram, né? Então a gente tem esse diálogo como uma forma educativa, tem a parte educacional, cultural, religiosa, claro que é um dos nossos pilares, nós que nos reconhecemos enquanto uma entidade, enquanto um movimento religioso, de caráter religioso, e tem também o caráter habitacional, que eu diria que é o mais difícil, porque envolve pessoas, né? Então, não basta você ter a materialidade, é preciso ter uma energia de pessoas movimentando essa materialidade. Então, eu reflito muito sobre essa questão do quanto que as religiões neopagãs elas são taxadas como religiões materialistas pelo fato de que elas são conectadas necessariamente ao bioma, a uma natureza e a um ciclo. Porém, nós não estamos tão presos assim ao materialismo a partir do momento em que a gente considera a questão do trabalho, da lapidação da alma humana, independentemente do ambiente onde essa alma humana está fazendo a sua vivência religiosa. Então, o ambiente, nesse caso, a materialidade, ela se torna um reflexo do espiritual. Então, se o nosso espiritual está bem, está belo, está em equilíbrio, o nosso ambiente material, nesse caso,
se trata da Vila Pagã, ela deve refletir esse belo, essa conexão divina que edifica. Então, a arte está presente, a harmonia está presente, tanto nas esculturas, como nas pinturas, como na música. Nós temos isso fundamentado no movimento Piaga, que é um movimento de arte, inclusive com artistas pagãos e não pagãos, né, da região, que acabaram abraçando também, envolve a parte de literatura, escultores, músicos, e a gente com isso consegue ampliar a nossa atuação social mesmo e educacional, né? Porque a partir de um mito que você conta para alguém, a pessoa não necessariamente vai entrar ali no processo de conversão, mas ela entra no processo de expansão da consciência, de conhecer uma cultura diferente e trabalha muito melhor essa parte da aceitação e do respeito, né? Não tem como você amar ou respeitar algo que você não conhece. Então, esses processos educativos, eles são trabalhosos, mas são muito fundamentais para a gente conseguir se estabelecer dentro de qualquer sociedade. Você já abriu temas maravilhosos e incríveis aqui, inclusive eu acho que vou até mudar a ordem dos fatores do nosso diálogo, da nossa conversa e puxar primeiro os assuntos que você abordou e trouxe para depois eu voltar e conversar um pouco mais sobre o aspecto de jornada mágica de fato. Porque, uau! Primeiro, que eu achei importantíssimo e fundamental, e é um tema que me interessa muito conversar também a respeito, do entendimento do que muito que a gente faz a respeito do tema da bruxaria e da magia tem o seu aspecto religioso. Porque isso é uma coisa que ultimamente tem me incomodado mais de perceber o quanto que o próprio termo religião ou religiosidade tem sido comparado com uma coisa que é necessariamente prejudicial, ruim ou negativa. Eu vejo muitas pessoas, até mesmo de segmentos classicamente considerados como religiosos, como pessoas protestantes, evangélicas, saindo na rua dizendo que o que eu pratico não é religião, é um estilo de vida ou qualquer outra denominação diferente para se afastar desse termo. Quando eu percebo também que muitas pessoas da nossa seara, né, do ocultismo, do esoterismo, da magia, têm também essa tendência de quererem se afastar em qualquer medida de qualquer coisa que pudesse ser considerado como algo que se qualificaria como religião ou como expressão de religiosidade. Eu gostaria de ver você comentando mais a sua opinião a respeito desse assunto, que eu adorei o seu posicionamento de afirmar: nós somos religiosos. Como que você Sim, com comenta sobre certeza, isso? nós nos reconhecemos como parte de uma religião nacional brasileira e politeísta, e eu observo muito esse movimento das pessoas se distanciarem de um rótulo religioso como um reflexo de uma sociedade contemporânea onde as pessoas cada vez buscam é, consumir movimentos mais superficiais e que não as comprometam, de certa forma, que não exija delas um comprometimento, uma responsabilidade, e que, naturalmente, as religiões exigem, porque ela exige que você obedeça ali uma determinada hierarquia, seja o respeito ao sacerdote, a quem conduz uma cerimônia. Então, eu mesmo observo nas minhas passagens por várias tradições na contemporaneidade, essa falta, inclusive, de respeito à autoridade sacerdotal, né? Porque qualquer um pode ser o próprio sacerdote, de certa forma, isso desvalida o esforço que se faz para se chegar até um sacerdócio, né? A parte de estudar, a parte de passar pelas provações que você mesmo, enquanto pessoa, se desafia, se exige, como a própria comunidade te coloca naquelas situações onde você precisa se reafirmar, se provar, vencendo aquelas dificuldades, digamos assim. Então, a religião, ela tem esse papel de religar o homem, especialmente à divindade, mas também à comunidade, a uma vivência comunitária. E em movimentos neopagãos, o que eu tenho percebido é um isolamento também, a pandemia refletiu isso, porém, já é um movimento anterior à pandemia, de você ser autossuficiente, o que não é de todo negativo. Você deve buscar, sim,
a sua autossuficiência, você deve buscar saber resolver os problemas sem sempre recorrer a alguém. Porém, isso limita até o processo de aprendizado, porque para aprender algo você precisa aprender com alguém. Se torna muito mais fácil você utilizar algo que já foi inventado do que você vivenciar todo o processo, todas as dificuldades de inventar novamente aquela coisa. Né? Já pensou se a gente ignorasse tudo que os nossos ancestrais já passaram, os erros, os acertos, a própria história? Um dos pilares dos movimentos pagãos, do paganismo, é a ancestralidade. Então, renegar o caminho que já foi percorrido e renegar, inclusive, os erros é renegar essa ancestralidade. Então, por isso que nesse nosso caminho neopagão brasileiro, nós admitimos, sim, a história do Brasil, com todos os seus altos e baixos, com todos os seus personagens, não vilanizando 100% um ou outro, todos tiveram suas contribuições dentro da formação do povo brasileiro, mas quando esse olhar, né, do religioso neopagão, ele se volta para o passado, para a ancestralidade, ele acaba sendo corrompido por alguma ideologia, alguma militância, isso acaba se tornando um filtro que impede ele de enxergar as coisas na sua forma real. Então, nesse olhar para trás, nós temos que buscar enxergar as coisas como elas foram. As pessoas com defeitos e qualidades, não foram 100% heróis, nem foram 100% vilões. Cada um teve a sua motivação para fazer o que fez ao longo da história, e a gente aprende com os erros para não repetir e com os acertos para já trilhar aquele caminho aberto. Então, esse distanciamento do termo religião é muito por conta também desse trauma, né, do que grandes religiões já fizeram ao longo da história, e não só religiões cristãs, mas religiões pagãs, inclusive, né? A parte de quando se fala de bruxaria se associa muito às religiões, religiões pagãs, mas na história, religiões politeístas também perseguiram, né? Demonizaram, vilanizaram figuras consideradas feiticeiras, bruxas ou qualquer uma que ameaçasse aquela autoridade formal, como, por exemplo, os sacerdotes formais do Estado romano, do Estado grego, e com isso a gente não pode apontar o dedo para a religião A ou B. Nós temos que aprender com o passado, mas olhar para frente, né? Para o presente e para o futuro que a gente deseja construir. E eu vejo esse processo religioso como algo muito positivo, no sentido de edificar a comunidade, de nortear o caminho, porque quando ela traz já uma fórmula básica, um direcionamento, é muito mais fácil você manter uma disciplina para trilhar aquele caminho com aquela receita. Você não tem que inventar uma nova receita, né? E até nesse processo de invenção de receita, o nosso caminho pagão brasileiro foi desafiador, porque nós não tínhamos um tratado mitológico construído, nós não tínhamos como, por exemplo, você quer estudar a religião grega, o paganismo grego, você tem a Paideia, que fala dos princípios, você tem Homero, você tem a Ilíada, você tem várias obras que abordam quem foram esses deuses, o que eles recebiam, tem a teosofia, né? Tem a teosofia, não, esqueci até o nome do livro agora aqui, de Hesíodo, Teogonia de Hesíodo, onde ele fala o que cada divindade recebia. Nós, quando buscamos conhecer as nossas tradições ancestrais, é um caminho bem mais ardiloso, porque nós temos poucas referências bibliográficas sem filtros, né? Porque a maioria chegou até nós foi pelos jesuítas que registraram aquilo, que teve sim a sua grande importância, porque talvez até mesmo se não tivesse a intervenção da colonização, esses mitos possivelmente teriam evoluído, não teriam ficado estáticos, mas a gente tem um recorte de olhares daquele período onde foram catalogados aqueles mitos. E nós temos também uma diminuição do caráter sagrado desses mitos, nesses relatos. Você tem registros muito mais deles como
folclore, como histórias de entretenimento ou curiosidades, do que personagens dotados de sacralidade. E a gente, nesse processo de resgate disso, de estudo, nós dotamos com um olhar contemporâneo, politeísta e religioso, essas divindades com a sua devida sacralidade dentro do nosso contexto. Nós só não podemos afirmar que os povos indígenas daquela época cultuavam da forma como nós cultuamos hoje. Nós precisamos admitir que é algo contemporâneo e que isso permite a sobrevivência desse legado ancestral, porque o que fica estático possivelmente apodrece ou morre, né? Isso vale para plantas, vale para animais, se você deixar ele trancado lá, e vale também para a própria espiritualidade. Se você não cultiva, daí que vem o nome culto, cultivar, cultuar, se você não cultiva aquilo e não mantém aquilo vivo, pulsante, interagindo com o meio, com a sociedade, com as liturgias, aquilo termina morrendo. Isso não significa quebra de tradição, porque a tradição mesmo ela se adapta para sobreviver, né? Se adapta ao contexto. O próprio catolicismo nos ensina isso, quando a gente tem, por exemplo, a figura de Nossa Senhora que se adequa, se adapta ao meio onde ela aparece. Então a gente tem relatos de várias aparições de Nossa Senhora e de acordo com o país ela aparece lá com as feições daquele país. Então é uma tradição milenar que não é por conta de uma adaptação, de uma visão, de uma nova movimentação, um novo fato, que aquilo vai perder sua essência. Da mesma forma é com as divindades. Elas ressurgem para nós nesse contexto contemporâneo com essa máscara, com essa forma, com esses princípios, mas mantendo a sua essência. E a partir daí a gente consegue conectar a esse fio de continuidade e manter isso pulsante e vivo dentro do nosso contexto religioso. Mas é um caminho bem mais difícil, né? Porque você tem que construir muita coisa do zero, tentando contato direto, inclusive, com essas entidades. E como vocês devem estar percebendo, trouxe um camarada aqui muito bom de trazer informações como eu gosto de dialogar e conversar. Eu só trago pessoas para a Escola Causofia, para o Jornada Mágica, com quem eu gosto de aprender bastante. E eu comento também que muito do que você me falou sobre essa parte de compromisso, né, é uma coisa que eu até mesmo enquanto mago do caos vi a importância da necessidade dentro da minha vivência e da minha jornada com a magia. Eu admito que sim, eu também comecei dentro da vivência da magia como um revoltado que falava, esse negócio de religião aí que prende as pessoas, que obrigam elas a viver sempre as mesmas práticas e seguir o mesmo conjunto de princípios e regras a vida toda, nossa, como isso é encarcerador e terrível. Sendo que aos poucos a maturidade dentro da vivência prática me mostrou o valor de compreender que existem coisas que quando a gente quer edificar no mundo, a gente precisa de ter consistência. Tanto consistência naquilo que a gente está buscando criar e transformar e cultivar dentro do mundo, quanto também consistência com o nosso próprio compromisso dentro dessa vivência, com o aspecto do sagrado, da religiosidade, da magia e da bruxaria. Então, aos poucos, eu também fui transitando para observar e entender a importância da preservação de diversas culturas, de ancestralidades, de espiritualidades, e o quanto a gente tem para aprender com isso, né? Ou quando a gente vê com a experiência, inclusive, de povos originários a respeito, por exemplo, do trabalho com a ayahuasca. Enquanto que hoje a gente tem pesquisadores que pesquisam a respeito da ayahuasca, levando em consideração o conhecimento milenar de experiência desses povos com a utilização dessa planta de poder no trabalho curativo, no trabalho edificante que é o trabalho dos povos originários com a ayahuasca. Então eu concordo com muito do que você comentou e até comento do quanto do meu ponto de vista a ancestralidade se evidencia, né, no seu valor para, inclusive, um pouco além do olhar do que a gente chamaria de sagrado ou espiritualizado. A gente vê a evidência da importância da ancestralidade conectado também com, né, os rastros que a gente tem na nossa vida da história, com o fato de que hoje eu estou conversando com você usando um idioma que é de séculos e séculos de existência,
que é o português, que também se transformou localmente para cada local diferente onde ele foi levado a partir do processo de migração, de colonização. E o quanto que sim, o português também é uma marca da colonização que aconteceu nessa terra. Mas tô aqui eu, falante de português, eu vou simplesmente condenar o fato de que os portugueses vieram aqui nessa terra e colonizaram essa terra e tentar renegar o português e rejeitar o idioma no qual aprendi e nasci e cresci a minha vida inteira utilizando? Ou eu posso entender que foi a partir desse idioma que eu tive um acesso imenso a vários outros conhecimentos dentro do mundo? Então, todo o conhecimento da matemática que eu estudei, né, a nível universitário para ser professor de matemática, também é o resultado de milhares de anos de outras pessoas explorando e cultivando esse conhecimento para chegar até hoje. Se hoje a gente tem celular, internet, prédios, engenharia, navios, aviões, carros, tudo isso é o acúmulo de muito conhecimento ancestral que chegou até hoje. Não faz sentido a gente rejeitar conhecimento ancestral para poder dizer que se libertou de tudo aquilo que veio antes para poder fazer alguma coisa diferente. E a criatividade, né, essa liberdade criativa que eu acabo comentando na minha posicionamento de magia do caos, no começo, sim, eu tinha um olhar muito pueril sobre isso, de achar que o objetivo era rejeitar tudo que veio antes para poder ser diferentão. Hoje eu tenho muito mais o olhar de valorizar muito o trabalho de pessoas como você, que estão ajudando a resgatar e preservar esses conhecimentos, essas espiritualidades, essas ancestralidades nativas dessa terra, porque eu sei que eu tenho muito mais a acrescentar no meu repertório, tendo essas referências para utilizar de base. A verdadeira criatividade não é o esforço em fazer diferente de tudo que veio antes. A verdadeira criatividade é você ter tanto conhecimento, tanta referência, que aquilo que você cria emerge com muito mais facilidade do que no impulso de tentar ser diferentão e não perceber que está simplesmente copiando coisas que já viu antes. É verdade. Inclusive, um exercício de criatividade é você ter olhares para coisas, para ambientes, para leituras diferentes. Você não tem como ali, oxigenar o seu cérebro para uma mentalidade criativa se você consome sempre a mesma coisa, está sempre no mesmo lugar. É preciso essa ampliação, esse contato com a diversidade. E eu acredito que esse processo de rebeldia, de rompimento, ele é algo incomum, eu também passei por isso, né? Mas é algo até importante, porque a gente vê que a gente passou por um processo de tentar renegar tudo, rompeu, nadou e às vezes voltou. A gente teve a humildade de reconhecer aonde que a gente tinha que voltar para catar os caquinhos para poder seguir em frente, né? Eram caquinhos importantes que, por um certo orgulho, a gente acaba jogando fora em algum determinado momento. O que isso significa? É um amadurecimento, né? Porque se a gente for falar de ancestralidade, ainda mais no Brasil, a gente fala de pais, a gente fala de mães, avós, e quando a gente fala desses parentes, especialmente os mais próximos, nós falamos de ancestrais, a maior parte inseridas em contextos cristãos. Então, nós vamos desvalidá-los por eles fazerem parte de uma religião, de uma tradição diferente da nossa. Nós vamos ter que aí reinventar a roda, porque tudo que nos foi trazido, de certa forma, tem essa interferência, né, da visão cristã. Então, na verdade, nós temos que manter a nossa essência, né? No caso nosso politeísta brasileiro, nós fundamentamos bem o que nos define e a gente pode estar em qualquer lugar, em qualquer contexto, e isso não faz com que a gente deixe de ser quem a gente é, né? Não deixa a gente distante da fé que a gente professa. A gente pode conviver com várias pessoas, a gente pode ler várias coisas diferentes do que a gente pensa, e isso não quer dizer que a gente deixa de ser quem é, apenas que nós estamos convivendo numa sociedade diversa, né? Já que a diversidade é um dos princípios também das tradições pagãs, né? E neopagãs também. Então, esse processo de rebeldia, ele é importante para que você entenda o que é uma coisa e entenda o que é outra coisa. Quando você tem essa compreensão, aí você passa pela segunda fase, que é o amadurecimento, né? Eu já entendi que isso aqui é cristão, isso aqui é pagão, já fiz esse rompimento, agora eu posso voltar para o cristão sem me misturar, sem me corromper a minha visão, entende?
é como se você tivesse blindado e você pudesse transitar por vários meios, sem se misturar, como se fosse a água e o óleo. Então, você vai continuar sendo um pagão politeísta, mas você não está impedido de transitar entre os meios, entre as pessoas que pensam diferente. Até porque a nossa comunidade é muito pequena. Se a gente for criar esse isolamento, a gente cria aquele mesmo discurso do crente que não pode beber, do crente que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, e a gente vira o rótulo diferente fazendo as mesmas coisas. E tem um aspecto sobre o que você trouxe da diversidade que eu também acho muito um assunto muito importante para mim, que é em alguma medida combater de alguma forma uma tendência que, no meu olhar, é muito homogeneizadora, né? Vou falar num termo que eu sei que você está entendendo tudo que eu estou dizendo, mas quero me certificar de que todo mundo que vai acessar essa conversa também vai entender bem do que eu estou falando. Existe, né, na nossa cultura ocidental, de tudo que eu vivencio, tudo que eu estudo, tudo que eu observo, uma tendência muito grande a querer encontrar um jeito universal de enxergar tudo, uma explicação universal para tudo que se relaciona ao assunto do sagrado, uma explicação universal para tudo que funciona a respeito da espiritualidade. A gente vê recorrentemente surgirem vertentes de religiosidade, de espiritualidade, que tentam trazer uma abordagem que diz que vai explicar tudo que existe e tudo que acontece nesse sentido. Um exemplo que eu posso trazer para isso, que eu não acho que é um exemplo do que eu estou trazendo para falar mal, mas que é uma característica muito predominante, né, nessa vertente, é o próprio kardecismo, que se propôs sim a um desafio muito grande de tentar falar de uma maneira mais, entre aspas, técnica sobre o tema da experiência religiosa e espiritual. Do kardecismo a gente vê, né, o braço surgindo da conscienciologia, que também começou a tentar criar termos meio científicos antes para poder falar a respeito dessa vivência. É interessante o que eles criaram enquanto corpo, né, de ideias, de propostas, de pensamentos sobre isso, mas ainda para mim é muito esse desejo que eu vejo que está latente em todos nós em alguma medida, que é esse desejo de encontrar uma coisa que seja universal, unificadora e que a partir dessa unidade a gente chegue numa conclusão de todos os nossos conflitos. A ideia que eu vejo que está por trás disso é para a gente poder se certificar de não mais viver em eterna disputa, em eterno conflito, em eterna briga entre diferentes religiões, entre diferentes ideologias, entre diferentes visões de mundo, a gente precisa encontrar um consenso absoluto que unifique todo mundo numa única visão. E eu nunca vi isso funcionar bem. E eu acho que combina muito esse tema com o que você falou sobre essa questão de conseguir conviver na diversidade. Que você me comenta sobre isso? Nós temos, inclusive, um conceito que vai de encontro muito com o nosso símbolo do piaganismo, que é o eixo piaga, o eixo solar, que é o símbolo, né, como se fosse semelhante a um asterisco com 8 pontas, e é um símbolo recorrente nos grafismos rupestres de norte a sul aqui do estado, onde eu cataloguei, mas também em outras regiões do Brasil e também da América Latina. E esse símbolo ele representa a unidade na diversidade, ou seja, cada pontinha do asterisco está em uma extremidade. Ela tem uma perspectiva diferente sobre a vida, sobre a visão dela. Porém, todas estão conectadas por um mesmo eixo. Ou seja, essa união não depende de serem todos iguais. Essa união depende muito mais de uma vontade de estar junto, uma vontade de caminhar junto, de aprender com o que é diferente. Então é por isso que a gente consegue essa convergência de uma tradição multicultural, de múltiplas influências, onde no centro nós estamos conectados pela corrente da terra, que é a honra, o culto à nossa ancestralidade, aos 5 panteões nacionais, que é a linha das almas, são pessoas que espíritos que já passaram pela vivência humana, a linha dos encantados, são seres que não passaram pelo processo de morte, eles passaram por um processo de encantamento, e não necessariamente são humanos. Temos a linha do culto índio, que são os caboclos, são os espíritos que tiveram essa vivência indígena, ameríndia. Nós temos a linha Piaga, que são entidades autóctones,
dessa região meio norte do Brasil, onde elas conduziram esse descobrimento, esse caminhar para conexão com outras divindades de todo o território nacional. Então, são divindades como a Senhora Carnaú, o Mestre Babaçu, o Mestre Buriti, a Macirajara, a Miridã, Barba Ruiva, e temos também a linha dos deuses nativos, que são as divindades que eram cultuadas por diferentes etnias dos povos autóctones. Então, por exemplo, nós temos divindades guaranis, caxinauás, de diversas etnias. Então, não existiu um panteão nacional, até porque o conceito de nação ele veio pós o processo de colonização. O que existiam eram nações no sentido de compartilhamento de dialetos, né? Então, tinha a nação do tronco G, macro G, tronco Pi, e eram denominações de uma nação, mas não no conceito de nação que a gente tem hoje, como um território, como uma pátria, compartilhamento de língua, de comportamentos, culturas e valores. Então, eram vários grupamentos, cada um tinha suas divindades. Às vezes, poderia até acontecer de o que era divindade de uma poderia ser uma entidade demoníaca para outra, né? Então, Jurupari foi um desses casos, onde em algumas aldeias ele era considerado uma divindade que iluminava, e em outras divindades era considerada um demônio. Porque no mito de Jurupari, uma coisa interessante é que Jurupari foi um herói indígena, filho do sol e tal. Ele veio trazer vários conhecimentos, instrumentos, artefatos para a humanidade, porém, se aproveitando da boa fama de Jurupari, um demônio em forma de peixe, ele se apossou da forma de Jurupari e foi para uma das aldeias ancestrais, né? E ali ele se tornou o Jurupari que vinha para enganar, para ludibriar, para... Então tem essas dois Juruparis por conta disso. Um é o real e o outro é o demônio que se disfarçou de Jurupari, mas também tem o nome de Jurupari. Então tem esses cruzamentos que às vezes você confunde. Às vezes eu ia pesquisar e achava a referência de Jurupari como um demônio. Aí depois, como uma divindade filho do sol, as coisas não se encaixavam. E conversando com algumas pessoas de origem indígena, pesquisando também na literatura dos próprios indígenas, eu comecei a cruzar para tentar encaixar essas peças que não se encaixavam. E aí que a gente começa a entender que o mito ele passa por vários relatos, né? E a gente tem que ter uma visão mais ampla sobre ele para poder conectar. E assim eu fui fazendo a árvore genealógica do que seria o panteão de deuses nacionais. Saber, Tupã veio de onde? Quem derivou dele? Ele casou com quem? Com quem que ele se juntou? Juntando a visão aqui de uma aldeia com outra aldeia e mesclando nessa macrovisão de Tupã, no caso, e de outras divindades também foi assim. Você que é capixaba deve saber que existem alguns aldeamentos de origem guarani lá na região do Espírito Santo, principalmente ali na região de Aracruz, né? E eu passei por algumas dessas aldeias, conversei, mas eu senti muita resistência nesse compartilhamento, o que é algo natural, né? De povos que ao longo dos séculos eles foram se desconectando do que era sagrado antes, e depois passou a ser demonizado, e depois passou a ser algo não considerado como válido do ponto de vista religioso. E até por condições sociais de dependência de apoio, de cestas, que são dadas muitas vezes por comunidades cristãs, neopentecostais, então existe essa curvatura diante dessa ajuda que chega com um sentido por trás de conversão também. Uhum. Então, é muito complicado em alguns contextos indígenas obter essas informações. E muitas dessas informações sobre a sacralidade, sobre a magia das entidades, ela está presente em relatos de pessoas mais velhas, pessoas não necessariamente indígenas, porque esse legado ele sobreviveu muito nos relatos orais, né, nas práticas, nos alimentos que foram herdados dos povos indígenas, da forma de cozinhar a macaxeira, o mito que envolve a macaxeira, a mandioca. Minha avó, que era de Manacapuru, no Amazonas, ela se considerava cristã, católica, depois se converteu para ser evangélica, mas nunca deixou de me contar as histórias que ela ouvia da mãe e dos avós dela.
Por exemplo, ela pegava um peixe que aqui se conhece como bodó, que é um cascudo, né? Um peixe preto com bolinhas. E aí ela dizia, olha, você sabe por que que o bodó tem essas pintas brancas aqui? E tem a boca para baixo e come lodo e come as fezes dos outros peixes. Aí eu, por quê? É porque ele era o peixe mais. Tupã criou ele como o peixe mais bonito. E ele se vangloriou muito disso, ficou muito convencido e ficava fazendo chacota com todos os outros peixes, dizendo que todos eram feios e que ele era o mais bonito, que a pele dele era mais bonita. E aí, como castigo pela soberba dele, Tupã castigou, botando a boca dele para baixo e assim ele teria que comer todo o lodo, todo. Por isso que até a gente chama ele de limpa-vidro, né, em aquário, porque ele come toda aquela coisa que fica grudada nas pedras, o limo e as fezes dos outros animais. Então, tem ensinamentos sobre ensinamentos morais e mitológicos em uma história corriqueira contada no dia a dia. Ela falava: olha, o seu avô, quando ele ia me encontrar, tinha uma parte de uma quinta, que era uma parte com mata, que ele tinha que passar, né? E tinha outra parte que era mais curta, porém ela mais perigosa, nesse mesmo território da quinta. E ele, querendo pegar o atalho, passou, mesmo ignorando os avisos do pessoal da região que dizia que ali era assombrado e que ele não deveria passar por ali. Ele disse: eu não acredito nessas coisas, eu não quero saber disso. Foi, teimou, passou, e quando estava lá no meio da mata, foi atacado pelo Curupira, né? Levou uma surra do Curupira, chegou em casa se tremendo, com febre. Isso minha avó conta, minhas tias contam, não como algo sobrenatural, mas como algo que, um acontecimento corriqueiro do dia a dia. Tava ali, vi o boto na beira do rio, tipo, isso. Então, sempre foi algo muito natural e permeado na vivência diária. Então, às vezes a magia está muito mais perto do que a gente imagina, é muito mais corriqueira do que a gente imagina. O que precisa ser treinado, às vezes, é o nosso olhar, a nossa percepção, para entender a grandiosidade daquela coisa tão simples, né? Aquele legado tão ancestral que está sendo transmitido em uma simples conversa de avó com neto, de tia com sobrinho, de mãe com filho. Então, o que eu vejo também no movimento contemporâneo é muita gente que da boca para fora honra a ancestralidade, mas na prática diária não treinou esse olhar para perceber que a ancestralidade está nessas pequenas coisas. Então, tudo que a mãe fala é bobagem, entende? Uhum. Então, é algo que nós devemos nos policiar para não invalidar o conhecimento que os nossos ancestrais, especialmente os ancestrais mais próximos, eles nos repassam. Porque eu, nessa fase de rebeldia, assim como você, acredito que e como muita gente, tentava invalidar. Eu quero sair desse caminho porque as pessoas que eu vejo que estão nesse caminho, não estou vendo elas com admiração. Eu não vejo esse caminho como algo válido. Então, quem professa esse caminho, para mim, tudo que a pessoa fala é invalidado. Então, a gente tem essa tendência natural da rebeldia, né, desse processo de rompimento, de ter esse olhar preconceituoso para pessoas que não seguem o mesmo caminho que a gente. E a gente busca algo meio que herético, de rompimento. E com o amadurecimento vem essa reconciliação e esse olhar mais treinado para perceber. Às vezes, quando a gente amadurece, a gente ainda tem a oportunidade de catar os caquinhos, de ir lá na avó, no avô, perguntar sobre essas histórias. Às vezes o tempo é mais cruel, a gente não tem a oportunidade de voltar e de conversar novamente com esses ancestrais, e aí já é algo mais perdido que fica apenas na memória. Então, quem tiver a oportunidade de conversar com os seus mais velhos ou com os mais velhos da comunidade, não necessariamente os parentes, porque a ancestralidade também vem da comunidade, né, da vizinhança, de quem vive no lugar, que você quer se reconciliar com aquele lugar. Então, o Brasil como um todo, todos que estão vivendo aqui e que interagem com esse meio e que têm histórias para compartilhar, de certa forma, são portadores desse conhecimento ancestral. Quando você visita uma comunidade, conversa com alguém dali, quando você abre um livro mais antigo e vê as histórias que quem passou por ali conta. Então, tudo isso é treinar o olhar, treinar essa percepção, para poder fazer essa leitura de mundo sobre uma perspectiva pagã,
sobre uma perspectiva politeísta que valoriza verdadeiramente essa diversidade, né? Rompendo com a nossa própria rebeldia. Sim. Eu vou fazer uma pergunta que eu acredito que deva ser uma pergunta que está na cabeça de muitas pessoas que estão assistindo essa conversa agora, que é: cara, você se mostrou aqui em tão pouco tempo um excelente pesquisador com muita referência, com muita gana para poder ir a fundo e estudar e pesquisar e conversar com pessoas de diferentes espaços, de ir até comunidades, aldeias, para poder cruzar histórias. A pergunta que eu quero trazer é: como que você se construiu para ser essa pessoa que foi com tanto afinco atrás de fazer essa pesquisa? Como que o Rafael lá, criança, aos poucos foi se desenvolvendo, se interessando? Como que você despertou a sua paixão para esse tipo de conhecimento, para essa experiência com o paganismo, com a ancestralidade, para estar hoje aqui conversando comigo sobre esse assunto? Me conta um pouco mais da sua história. Fausto, um dia desse eu estava até conversando com um amigo. Eu disse, rapaz, eu acho que eu já vim com esses FIP, sabe? Porque desde criança até as minhas brincadeiras eram diferentes. Então, esse negócio de eu estar construindo a vila hoje, quando eu tinha os meus 10 anos, eu fazia maquetes no quintal, né? Minhas tias, minha avó brigava lá, que eu ficava pegando o tijolo de um lado, madeira do outro lado e fazendo pequenas casas. Aí eu dizia, olha, aqui é a biblioteca, aqui é o cemitério, aqui é isso, aqui é aquilo, e já montava esse protótipo de comunidade. E também, intuitivamente, eu já estabelecia conexão com os espíritos e com os encantados, né? No momento em que eu subia, me conectava com um pé de fruta que tinha no quintal da minha avó, e ali eu via aquela árvore como um ambiente sagrado, de conexão com a natureza, né? Então, tinha aquela visão de encantamento pelos elementais, mas a minha criação foi bem assim, né? Minha educação foi no sistema jesuíta de educação, um colégio católico tradicional, depois eu fui para outra escola que também era confessional católica, mas era mais maleável, e depois eu fui para outra que era não confessional, que foi no ensino médio, onde foi minha fase meio que de rebeldia, né? Mas desde criança, inclusive, eu tenho um registro dos meus cadernos da segunda série do ensino fundamental, onde eu coloco lá livro de magia e faço várias ilustrações e tem várias anotações. Eu peguei um caco de vidro e coloquei colado no caderno e disse que era um cristal. E tem tudo isso guardado. E as coordenadoras pedagógicas dessa escola onde eu estudei chamaram a minha mãe para conversar, né? Olha, seu filho está escrevendo aqui na agenda, ou essa questão de magia. E despertou esse olhar, né? E minha mãe foi lá, conversou e disse, olha, eu não posso impedir ele de escrever, de manifestar. E isso até motivou a saída da escola para outra escola um pouco mais maleável. Mas eu entendo que essa formação foi muito importante para mim, em questão de disciplina, de ensinamentos, tudo que eu absorvi nos lugares por onde eu passei foi fundamental para que eu pudesse ser quem eu sou hoje, né? Para ter essa visão mais diversificada. E lá, quando eu estudava da primeira à quarta série, eu já chamava os colegas da turma, vamos brincar de mundo mágico. Na hora do recreio, a gente saía, ia para o jardim, catava as flores do jardim dos padres lá e pegava flor, botava álcool. Olha, amanhã você traz álcool, você traz uma garrafinha e a gente pega as flores aqui do padre e a gente mistura e vamos fazer uma poção para tal coisa. Isso era assim, não podia nem dizer que era influência de Harry Potter ou de alguma literatura desse tipo, porque nem tinha. O mais próximo que se tinha disso era a Caverna do Dragão, era o Castelo Rá-Tim-Bum. Então, já foi bem anterior esse movimento do Potter, né, dessas influências hollywoodianas. Despertaram, de certa forma, também um encantamento para esse mundo, para esse universo mágico. E o que eu tinha contato de místico, de mágico, nessa época da formação básica cristã, católica, foi a magia dos santos e das simpatias. Então, mesmo nesse contexto cristão, eu já puxava muito para esse lado de magia dos santos. E, de certa forma, trouxe até essa reflexão em um dos vídeos recentes que eu publiquei, eles não deixam de ser almas, não deixam de ser espíritos, né? Apesar de estar no contexto, numa egrégora cristianizada, eles são espíritos e tiveram, sim, os seus méritos. Dá para aprender algo com a história que eles vivenciaram, com a história de entrega, ou com sacrifícios, ou com alguma coisa. Claro que a gente tem que filtrar casos e casos, histórias e histórias,
né? Mas em tudo a gente pode tirar algum proveito. E eu sempre pegava, ver aqui as revistas de simpatia e ver a simpatia que se faz para santo tal, e eu vou anotar aqui. Então já era um protótipo de grimório de magia meio que cristã. E eu nunca vi isso como uma heresia, era algo muito natural. E as professoras, algumas professoras chamavam a atenção, né? Porque eu, do nada, ficava chamando os outros alunos para ir para o mundo mágico, em vez de... Quando eu fui para outras escolas, eu já conhecia outras pessoas. Só que essas outras pessoas eu também não me conectava, porque elas já eram rebeldes demais. E eu já era um pouco mais, um rebelde mais conservador, digamos assim, se é que isso existe. Mas eu gostava da magia, mas não como um sistema de confrontamento do sistema que já existia, mas sim como algo que agregasse. E já outras pessoas que também estavam nessa busca comigo de um sistema mágico, de uma conexão com a magia, com o politeísmo, elas buscavam algo que eu não tinha em comum, que era esse rompimento, que era essa subjugação da fé alheia. Então, eu vivi muito esse conflito, né? Até onde eu posso estar nesse contexto e até onde eu posso estar no contexto cristão e no contexto pagão. Então, teve um momento que eu não fiquei em nenhum dos dois contextos, porque eu não me encaixava em nenhuma das duas formas. Eu não queria a guerra e também não queria criar esse vínculo com uma tradição que não permitia que eu vivenciasse a magia de forma plena. Entende? Então eu fiquei nesse limbo por um período e comecei a pesquisar, porque não existia esse negócio de você dizer, isso é uma religião, isso não é válido enquanto uma religião. E eu sempre entendi o sentido de religião como algo que te embasa, que te edifica, que te conecta com o divino. Então eu senti essa falta, né, de estar em uma comunidade. O que mais me fez falta foi estar presente em uma comunidade que congregasse junto, que buscasse valores semelhantes, porque quando você caminha em comunidade, e comunidade com os mesmos propósitos, é muito mais fácil você chegar a qualquer lugar, porque quando você caminha isoladamente, tudo se torna mais pedregoso. E nesse processo comecei a estudar as mitologias. Meu avô era da maçonaria e quando ele faleceu ele deixou vários livros também de ocultismo. E quando eu tinha uns 12 para 13 anos, meu pai me chamou para ir na casa dele e me mostrou um estante onde ficavam esses livros e disse, olha, o Cupim já comeu alguns aqui, a gente vai jogar esses livros fora. Aí eu, pai, deixa eu ver se tem alguma coisa que se aproveite. Aí comecei a ver lá a revista, tinha uma coleção azul até, que era Ciências Ocultas em 4 volumes de capa dura. E aí tinha lá falando de São Cipriano, falando de quiromancia, de cartomancia, de várias coisas, de voodoo. Aí eles, nossa, que coisa incrível, eu tenho que salvar esses livros. Aí salvei os livros e vários outros, né, de espiritismo. O que era mais fácil, né, nesses anos 1999, 2000, 2009 até 2007? O que era comum ali? A gente encontrar a magia presente em revistas de simpatia, de horóscopos, revistas que falavam de cartomancia, também muita coisa em livros espíritas, que era mais acessível. Talvez em outras metrópoles do Brasil isso fosse mais comum, por conta de ter livrarias maiores. Aqui, apenas no final da década de 90, surgiu a primeira livraria especializada numa literatura mais esotérica. E os livros eram bem menos acessíveis, era algo muito caro. Eu, na época, era estudante ainda, então tudo se tornava mais difícil, não tinha internet. Então, eu fui buscando nas fontes mais acessíveis. Então, a base foi livros espíritas, livros até mesmo católicos, das histórias dos milagres dos santos, que não deixam de ser magias, e simpatias e outras práticas mágicas, e relatos da oralidade. Tudo isso foi montando quebra-cabeça. Depois, eu fui tendo a noção do que era o paganismo enquanto um sistema religioso, quando eu passei a estudar as mitologias. Aí eu tive contato com a mitologia celta, a mitologia romana e outras mitologias. E eu comecei a ter contato já quando abriu a internet, né, Orkut, comunidades. Entrei em contato com a Nova Roma, que é uma comunidade internacional de estudos de preservação da cultura politeísta, mas também a cultura de forma geral, desde a parte bélica até a parte culinária, parte do idioma, do latim, a cultura romana, né, do Império Romano. E o Grupo Nova Roma ele teve muitos materiais, tem muitos materiais publicados,
sobre a liturgia, dos rituais, e nisso eu vi um fio de continuidade com a tradição, que seria me voltar para essas divindades romanas e me conectar com elas, porque eu já praticava magia natural, né? A questão de lidar com plantas, com banhos, com ervas, mas isso não me satisfez. Eu precisava de um contato com a força divina, das divindades. E isso eu encontrei no paganismo romano, no Cultus Deorum Romanorum. E aí comecei a estabelecer contato com esses grupos. Foi bem interessante porque tinha um site que era todo em italiano e nunca tinha eu nunca tive contato com o italiano, a não ser na novela, assistindo a Terra Nostra, a Terra Nostra, a Esperança, e ouvindo, às vezes, uma vez ou outra, os padres conversando. Mas para mim era algo bem difícil. E eu abri esse site, eu comecei a ler e a entender tudo com muita clareza, como se eu já fosse, assim, falante daquilo ali. Meu Deus, eu estou impressionado comigo mesmo, eu estou entendendo tudo. E aí, a partir daí, eu fui conversando com algumas pessoas, entrei em contato com um escritor desse site, que é o André Romanazzi, e ele fez vários livros sobre bruxaria na Itália, sobre o culto da Grande Mãe na Itália. Ele é um pesquisador de folclore, de mitologia, de paganismo e de druidismo, né? Faz parte também da comunidade druídica. E aí eu comecei a conversar, ele inclusive me convidou para uma publicação, publiquei um livro junto com ele que fala do paganismo afro-ameríndio e tal, e fala um pouco dos orixás, e com isso eu fui me envolvendo na comunidade. Só que eu ainda não estava satisfeito, porque era uma comunidade virtual. E eu tenho a necessidade dessa coisa próxima, comunitária, física mesmo, né? E aí comecei a ter o embasamento, os fundamentos que eu tive pagãos, foi através do paganismo romano, do paganismo enquanto religião, foi através do cultus deorum, porque é tudo muito no paganismo romano, no cultus deorum romano, especialmente pelas publicações da comunidade Nova Roma, eu tive muito esse embasamento, esse fundamento, o porquê de cada coisa, de cada elemento ritual, por que se entrega uma oferenda em forma de fumaça e não enterrada, porque fumaça ela sobe para os deuses que ficam no céu, os deuses celestes, como Zeus, Júpiter, né? Enterra-se quando é para uma entidade do submundo, né? Hades, Proserpina, na sua face de rainha do submundo, e quando é frutas e ervas na terra, é para entidades que ficam ali no ambiente mais silvestre. Então, por tudo tem uma explicação, né? Por que você cobre a cabeça com um cabo de velátil, para saudar com uma forma de respeito. Isso, inclusive, conecta, você vê muito de como a tradição católica herdou muitas dessas liturgias romanas, né? O véu que se cobre a cabeça, as saudações, a própria estrutura do ritual, né? Que é o precátio, o invocatio, tudo aquilo é muito simbólico e reflete. É como se o catolicismo, eu até falo e muita gente me julga por isso, mas é como se ele tivesse dado continuidade muito da liturgia do paganismo oficial de Roma, a religião romana oficial, né? E com outros valores. Foi todo um processo aí que ninguém nega de subjugação, de deturpações, mas ele teve sim um fio de continuidade, né? Dessas práticas litúrgicas pagãs. Então, na minha história, eu ainda não estava satisfeito com tudo isso. Comecei a fazer o EMP, Encontro Místico do Piauí, tentando aproximar pessoas através do Orkut, primeiramente, depois fomos para outras comunidades virtuais, MSN, e assim comecei a fazer esses encontros. E não me satisfiz com esses encontros, porque eu via ali que não existia um movimento, uma comunidade, não existia enquanto um movimento da sociedade. Existia um grupo de jovens que ia se encontrar, fazer piquenique, conversava bobagem, comia besteira, muitos levavam até enlatados, e depois cada um ia para sua casa, ninguém se conectava. Se você precisasse de um apoio de alguém, nem que seja para escutar uma palavra amiga, você não tinha. Então, é algo que não me interessou, esse movimento de dar continuidade a esses encontros. Mas a partir desses encontros, eu me conectei a algumas pessoas e pude apresentar para essas pessoas a ideia de fazer uma vila pagã. Inicialmente surgiu como a ideia de fazer uma vila pagã romana, aos moldes do paganismo romano, porque era a minha base. Então, nisso houve uma resistência, porque cada um gostava de uma coisa, um gostava mais do paganismo celta, outro da bruxaria natural, outro do paganismo nórdico, e tudo muito superficial. Ninguém era aprofundado em nada disso.
e eu me aprofundei um pouco no paganismo romano, mas eu ainda sentia falta de algo que conectasse com a raiz da nossa terra. E inicialmente eu voltei, claro, para o local onde eu estou, que é o Piauí, para entender esse micro, para depois passar para o macro Brasil, como que é, a gente leva o movimento hoje. Então, a gente começou tudo isso no pequeno, no Piauí, na Mata de Cocais, e disso a gente expandiu para o olhar do Brasil, à medida que foram chegando outras pessoas, né, de outras partes, e que tinham essa necessidade também. Nós não nos vemos como algo à parte do Brasil, mas algo que está conectado com o restante do Brasil, mas que tem a importância por ter sido aqui que essa semente, de certa forma, despertou. E não por acaso, né? Com todas as evidências arqueológicas, de pinturas rupestres, de estudos cruzados de arqueologia, antropologia, história, geologia e tudo mais, e nesse processo de eu apresentar essa proposta da Vila Pagã Romana, eu fiz o desenho, né, das ruas. Meu propósito era, eu quero um terreno de no mínimo 2 hectares que esteja, no mínimo, no máximo, a 30 quilômetros de Teresina. No máximo a 40 quilômetros de Teresina. Porque eu sou estudante, sou pobre, e eu não vou ter como me deslocar para um local que esteja a mais de 40 quilômetros de Teresina. E no local tem que ter água passando para eu poder puxar e energia. Então, tudo isso eu já fiz um filtro. Comecei a buscar terras. E aí fui numa cidade perto daqui chamada Lagoa do Piauí. E lá encontrei um rapaz que disse, olha, você compra 2 hectares e eu te dou mais 2 hectares porque eu gostei do seu projeto. Minha família também é pagã, e eu até estranho, pagão? No estado mais católico do Brasil, do nada eu encontro uma pessoa que se diz que é pagão, que é a família dele, o pai e a mãe, só que você pode dizer que é tudo. Isso não quer dizer que você vai ser. E aí eu caí nessa ilusão, fui para lá buscar esse terreno, visitei, corri até risco, né? Porque eu não conhecia ninguém. Eu peguei um ônibus Teresina, fui para Uhum. lá, um local isolado, uma casa no meio de uma mata, e passei a noite lá, inclusive, e fui nessas tratativas de negociação desse terreno. Com o tempo, as coisas não estavam fluindo. Surgiu um inventário que a família ninguém assinava papel e por conta desse inventário me enrolou praticamente um ano. E eu achei muito estranho porque as pessoas que eu pedia para levar, por exemplo, vou comprar um milheiro de tijolo, eu quero que você leve lá nesse terreno. Não, lá eu não levo não, porque lá eu não faço entrega. Eu achei estranho, porque não era um local de difícil acesso, muito distante. Eles começaram a envolver relatos, né, que o local era assombrado e tudo mais. Nisso, uma amiga minha do Rio de Janeiro, do nada, quando já estava para desistir desse terreno, ela disse: olha, eu tive um sonho com uma árvore, e nessa árvore ela tinha raízes que tentavam te pegar e te amarrar, e tinha sangue e tal. No outro dia, uma amiga do Amapá, do outro lado do país, que não conhecia essa amiga do Rio, disse: olha, eu tive um sonho com uma árvore, e nessa árvore tinha gente sendo torturada, decepada e tal. Aí eu achei muito estranho, porque algumas pessoas que eu levei lá, que ainda cheguei a fazer celebrações lá, me relataram que sempre se sentiam muito cansadas, né, estranhamente cansadas, e que é como se tivessem vontade de morrer, e tivessem vampirizadas depois da celebração, que não era normal, que é para você estar com energia para cima. E eu, como estava deslumbrado, a paixão é cega, você não enxerga os defeitos, eu queria era comprar terra, resolver tudo, fazer as coisas acontecerem. E me impedia de enxergar, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas próprias paixões, porque isso me impedia de enxergar os defeitos, as barreiras. Então, as pessoas começaram a ter esses relatos, né? E foram se cruzando, o quebra-cabeça foi se montando. Até que um amigo meu que faz apometria, pratica apometria, radiestesia, ele teve a visão do local, pegou uma pedra do local e disse: olha, sem eu contar as histórias dos sonhos. Disse: olha, nesse local tem uma árvore onde os escravizados eram mutilados, eram tirados bens e tudo mais. E depois eu perguntei para esse rapaz que me apresentou o terreno, eu disse: o que, que era aqui antes? Aí disse: olha, essa terra sempre foi da minha família, mas aqui tem uns relatos que os ancestrais aqui faziam as torturas com os escravos, e aí tudo foi se explicando, né? E aí eu disse: eu não vou dar murro em ponta de faca, vou virar a página. Já tinha comprado até tijolo para levar para lá, para montar coisa, mas é melhor você desistir enquanto é tempo, dar o braço a torcer, vencer o próprio orgulho, do que se manter numa relação doentia, né?
E aí fui buscar novamente terras, com esses mesmos critérios. Até que eu vi um anúncio na OLX e visitei eu, meu pai e uma tia, fomos visitar esse terreno lá que estava sendo anunciado. E é no município de José de Freitas, onde é a vila hoje. E adquiri meus primeiros 3 hectares. Minha tia me emprestou uma parte do dinheiro e o restante eu fiquei pagando em prestações de R$ 1.000, sendo que o meu salário era R$ 1.000. E aí fiquei pagando, né, uns 8 meses ainda essas prestações e só ia para o trabalho, comia no próprio trabalho, voltava para casa só a despesa básica. Ou seja, é muito importante você ter essa disciplina quando você quer algo e quer que aquilo realmente aconteça, né? Porque tudo que você quer vai exigir algum sacrifício, o que vem fácil até da gente desconfiar. E nisso, comprei os primeiros 3 hectares, o senhor que me vendeu, ele ficou satisfeito com a negociação, depois me vendeu mais dois, depois eu fui comprando mais dois, um pedaço aqui da vizinhança, outro. Hoje a vila tem mais de 10 hectares e está numa área bem preservada de mato de cocais. Era uma área um pouco degradada, né, onde estão as construções hoje. Tem até as fotos antigas, muito queimada, a roça, que o pessoal tinha o hábito de queimar. E hoje a gente conseguiu conciliar as construções, a área construída, a abertura de vias, com também a preservação do bioma nativo, que é a Mata dos Cocais, né, com presença de muitas palmeiras nativas. Mas foi todo um longo processo de quebrar cara, de gastar, de reinvestir, de sacrificar algo que você poderia fazer, de ir para um evento, para uma festa, não ir para poder investir naquilo. Então, foi um processo sacrificial mesmo, de entrega à fé. Esse movimento de busca por terra, ele aconteceu simultaneamente ao movimento de formação do Círculo Piaga. Por quê? Como que surgiu essa palavra Piaga? Não existia o eixo Piaga, que era um elemento que iria fazer com que todas aquelas pessoas que estavam separadas, elas se conectassem e caminhassem no mesmo rumo. Para que aqueles jovens, cada um com uma afinidade diferente, pudessem abraçar uma causa e caminhar juntos nessa causa, seria preciso definir um ponto em comum. E esse ponto não foi o paganismo romano. Esse ponto foi uma busca por entender as raízes ancestrais do nosso bioma, da nossa terra, e o questionamento de se a Grécia tem os deuses, se Roma tem os deuses, se os nórdicos têm os deuses, os celtas têm os deuses, será que nós não temos os nossos deuses? Então, esse questionamento, e juntamente com uma série de manifestações espirituais das próprias entidades, das próprias divindades que apareciam na linguagem das coincidências, como a gente fala, a gente começou a se atentar para isso, de que a gente tinha que sair desse formato enlatado, não renegar o que a gente já cultuava, né? Então, eu não reneguei os deuses romanos, eu apenas olhei para o lado e vi que tinha outra coisa que eu também precisava incorporar na minha bagagem espiritual. E assim os outros fizeram com as divindades que eles já traziam. Foi aí que eu estruturei esse sistema em forma de correntes e linhas. Então, eu tenho o eixo, que é o ponto central da tradição, e ao redor desse eixo estão as 5 linhas da corrente da Terra. Isso forma o Panteão Nacional Brasileiro. E ao redor disso, todas aquelas 15 linhas que a gente conseguiu catalogar bonitinho, colocar. Nós temos a possibilidade de trabalhar com essas 15 linhas e conectá-las a esse mesmo eixo de forma harmônica, sendo que cada um pode ficar responsável por zelar por uma dessas linhas. E a partir daí, pronto, encontramos um ponto em comum, onde nós podemos, a partir daqui, construir uma relação religiosa, comunitária e edificar algo dentro dessa comunidade. E assim a vila deixou de ser uma vila romana e passou a ser uma vila piaga, porque a gente, nos estudos dessa busca, encontrou esse termo piaga, que significa pajé, sacerdote curador, propagador de fé. Fé no sentido não necessariamente religioso, mas fé no sentido de uma conexão com o sagrado. E nessas pesquisas arqueológicas, um pesquisador chamado Ludwig Schwenhagen, que foi um professor austríaco que viveu em Teresina, deu aulas no Liceu Piauiense, ele sumiu de forma misteriosa, ele nunca foi, ninguém sabe onde está o corpo dele, mas ele tem uma história repleta de curiosidades. Ele deixou um livro
chamado Antiga História do Brasil, e pode ser encontrado também com o título Fenícios no Brasil. E tem teorias que são bem contestadas pelos historiadores, porém é válido a gente ver e entender a perspectiva dele e complementar e questionar até mesmo para você ter uma leitura diferente. Nesse livro, ele faz muitas referências a esse termo piaga, né, como povos que teriam passado por uma região do centro-norte do Piauí, que ele conseguiu registrar, e apontou registros arqueológicos do Parque Nacional de Sete Cidades, que fica no centro-norte do Piauí, perto da cidade de Piripiri, e nessa época nem tinha sido descoberto ainda outros parques arqueológicos no sul do estado, que tem pinturas bem mais antigas, com registros de passagem humana de até 50 mil anos. Essas figuras que foram mostradas pelo Ludwig Schoenhagen, que embasaram ele nesse estudo da antiga história do Brasil, elas foram datadas bem depois, como tendo cerca de 3 a 7 mil anos. E as da Serra da Capivara, a gente tem registros, não de pinturas, mas de restos de fogueiras com até 50 mil anos. Então, é uma vivência, uma existência muito antiga desses povos, né, que, de certa forma, teve um apagamento, ou teve um processo de renegar o seu legado, e que nós, como a gente se considerando como herdeiros dessa ancestralidade, dessa herança, a gente foi atrás de correr atrás do prejuízo, né? E entender que pinturas eram essas, o que elas significavam, algo que não se faz em arqueologia, tentar decifrar uma figura. O que você pode apontar similaridades, contextos, avaliar o contexto. Você não pode dizer, essa figura significou isso para esses povos. E você pode fazer deduções. E já a religião nos permite fazer com mais liberdade essas deduções. Só que nós que fizemos parte desse processo, nós viemos de um meio acadêmico que tem essa necessidade de uma base, de uma referência, de um cientificismo. Então a gente conectou o que a gente sabia de arqueologia, que já tinha sido publicado, com a nossa percepção espiritual de como essas pinturas vibram, do contexto que ela está. E aí tem um livro que eu escrevi, onde eu faço um estudo de um grafismo específico, que é a figura do Piaga Alado, que é o pajé alado. E se chama Piaga Alado, raiz esculto, imagem ancestral. Eu publiquei, se eu não me engano, foi em 2020, 2021, onde eu passei por vários sítios arqueológicos, registrei essas pinturas que trazem a figura do pajé alado e conectam, inclusive, práticas que existem até hoje de indígenas do Xingu, onde tem o rito do homem-pássaro, né? Tem os mitos do homem-pássaro. E esse pajé alado que se manifestou para a gente nessa busca, ele se tornou uma divindade padroeira, ele quem abriu o caminho para as outras divindades se manifestarem. E isso, nos estudos de Ludwig Schoenhagen, ele cita o Piaga como pajé, né? E aí cruzou com os dados da visita aos sítios arqueológicos, com os que os antropólogos e arqueólogos falavam, com a nossa percepção espiritual, com a manifestação do próprio Piaga, e aí o quebra-cabeça foi se montando. Então, o primeiro passo foi a manifestação do Piaga Alado. Então, vamos chamar esse grupo de círculo, porque nós estamos em círculo, e Piaga, porque Piaga representa o pajé, né, que foi das figuras mais conhecidas, o pajé divino e alado, e entendeu? E Piaga também está ligado ao nome do território, Piauí, que seria terra de piagas, terra de pajés, porque quando os colonizadores chegaram, então o Ludwig Schoenhagen, ele traz essa teoria no livro dele de que o nome Piauí, ao contrário do que é dito, que é terra de peixe piau, significaria terra de piagas. Então tem essas duas versões. A que é mais difundida hoje aqui é que significa terra do peixe piau, né? Mas também tem a visão do Schoenhagen que significa terra de piagas. Então nós nos considerando herdeiros desses povos piagas que passaram por aqui, e o Piaga Alado sendo um homem-pássaro, o pássaro dissemina sementes e em determinado momento, quando o ambiente está propício, essa semente germina. Então a gente considerou que esse legado, esse conjunto de saberes, de ancestralidade, de percepções do mundo ao nosso redor, ele faz parte de uma grande semente que foi disseminada pelo Piaga e que exatamente no momento onde a gente está hoje,
ela despertou, quebrou a sua dormência. E cabe a nós cultivá-la. E foi isso que a gente decidiu fazer com o Círculo Piaga e dentro da Vila Pagã. E é por isso que a Vila Pagã, hoje, ela está organizada em vias, em ruas, e essas ruas ainda trazem o nome de divindades romanas, porque tudo começou com o paganismo romano. Então, hoje tem a Via Mercúrio, que é a via principal, a Via Janus, a Via Ceres, a Via Aurora. Então, foi uma forma de manter esse legado histórico, mas o eixo da prática é o culto às divindades. E primeiro apareceram, né? E foi o próprio Piaga Lado, foi a Senhora Carnaúba, uma grande padroeira, né? Grande salvadora, deusa da providência e da previdência, porque ela é aquela que revela a força da Carnaúba, mas ela também pede que os seus coquinhos, a sua semente, seja compartilhada. No mito dela, de origem na região do Delta do Parnaíba, região mais litorânea, região dos Carnaubais, fala que num período de grande provação, ela apareceu para uma família de indígenas, que era a última sobrevivente de uma grande estiagem, e para a criança daquela família, ela foi falando todas as dádivas da Carnaúba. Olha, a Carnaúba é uma palmeira sagrada, onde eu moro, eu sou senhora Carnaúba, dela você tem um tronco para fazer sua casa, as raízes para fazer o remédio, a palha para cobrir e se proteger desse sol causticante, mas eu só te peço uma coisa, faça uso de tudo isso, mas no fim compartilhe os coquinhos. Ou seja, ela traz ainda a lição de que não basta ter os benefícios para si, ela traz mais uma vez o reforço à vida comunitária, ao compartilhamento daquilo que, que faz bem e vai permitir a continuidade. Então, tudo tem esse olhar para uma vivência comunitária. Apesar de nós sermos um grupo minoritário, de sermos poucas pessoas que realmente se comprometeram a trilhar esse mesmo caminho, são pessoas que realmente têm essa consciência. É preciso primeiro ter essa consciência da vida comunitária, de que vai ter o sacrifício, de que vai ter essa missão de compartilhar os coquinhos, né, da magia, da abundância, dos ensinamentos ancestrais. Então, nem todo mundo está disposto a fazer isso, a compartilhar. Nem todo mundo está disposto a trilhar um caminho que seja meio que desértico e que tenha apenas a fé para se cobrir ali. Então, é muito mais cômodo você estar em caminhos que te prometem a prosperidade rápida, que te prometem o poder. Então, o nosso caminho ele é uma busca não materialista, apesar de refletir muito no material, nas construções, nas edificações, na busca da conexão com a beleza, de deixar esse legado, mas ele não é uma tradição materialista, porque, antes de tudo, é um caminho de evolução pessoal e comunitária também, né? É um caminho de entrega à fé, é um caminho de você entender o sacrifício não como algo negativo, mas como algo que vai te fazer crescer, né? Então, te deixar forte nesse processo todo. Você diria que é uma materialização do sagrado, inclusive como uma forma de preservação da própria memória? Afinal, se não fossem pela pesquisa do pesquisador que você citou, se não fossem pelos grafismos que foram encontrados, se não fosse essa materialização, talvez você não estaria tendo acesso a essa mesma espiritualidade, a essa mesma ancestralidade. Então, quando a gente materializa o sagrado, a gente também está, de alguma forma, ajudando na preservação dele para a história, para a memória das pessoas. E eu vou ter que te interromper um pouco no diálogo, na conversa, na história, porque a gente já está batendo o nosso tempo de gravação também para o encontro, para o Jornada Mágica, para esse episódio, e também porque eu quero deixar esse momento para as pessoas que estão assistindo saberem que o Rafael vem na Escola Causofia no final do mês de fevereiro para poder dar uma aula explorando e aprofundando mais ainda sobre o trabalho e a pesquisa deles sobre o paganismo Piaga. Eu, inclusive, vou colocar aqui no link desse episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube, o link do blog do Paganismo Piaga, que é onde eu li várias das coisas que você está mencionando agora, que eu estava reconhecendo. Você, eu li isso porque eu pesquisei o blog dele, falando sobre paganismo Piaga e as informações sobre tudo isso. O novo site da Vila já está no ar também, lançado em 2026, né?
Então eu vou colocar várias informações também para quem quiser, quem tiver interesse para conhecer mais. Eu ficaria aqui a noite inteira escutando você, porque eu também sou apaixonado por esses assuntos, por essas histórias, por esses conhecimentos, por essa diversidade de saberes. Mas eu sei que eu vou ter muitos outros momentos para poder dialogar e conversar contigo, possivelmente inclusive também dentro de conteúdos, dentro de trocas entre comunidades. Eu fico apaixonado de escutar o que você fala e eu espero que outras pessoas que estão escutando também se apaixonem tanto quanto eu, porque a sua paixão é muito forte, é muito visível na visão que você transmite a respeito de como você se relaciona com a experiência da vivência da magia, da espiritualidade, da ancestralidade, o quanto que isso te envolve de uma maneira muito forte, né, visível e intenso para qualquer pessoa que entre em contato contigo ver o amor que você tem por isso e isso incendeia o amor dentro de nós também, por esse mesmo saber, por desejar esse saber, por desejar essa vivência, por desejar essa experiência, por desejar e também reconhecer esses valores de dentro de nós. Né? Eu tenho o espaço da Escola Causofia, que eu também tenho a pretensão de cada vez mais fomentar como um espaço para ser também um local de comunidade, de encontro, de pessoas com variadas vertentes, com variadas experiências, e algum dia eu quero também poder conseguir fazer esse encontro de comunidades, né? Que eu acho que uma coisa que é muito marcante no que você trouxe, que eu concordo muito, sobre esse olhar para o coletivo como mesmo que nós sejamos ainda uma minoria no sentido religioso, de expressão religiosa, juntos a gente também tem uma capacidade muito grande de pulverizar os produtos daquilo que a gente busca cultivar para nós, para o ambiente que nos cerca de muitas formas. E não é porque a gente tem a pretensão de ser, né, cada vez mais fortalecido enquanto comunidade, que necessariamente todo mundo tem que se juntar para virar uma comunidade só. Eu acho que é muito mais interessante, né, principalmente eu com esse olhar meu de mago do caos, entender a necessidade de formar fios, como se fossem uma teia alongada de fios de uma tecelã-aranha que cria caminhos, que cria conexões entre diferentes comunidades, entre diferentes aldeias. Cada vez mais a gente vai aprendendo, talvez, a como fortalecer as nossas comunidades e aos poucos criar a nossa rede social pagã, mística, mágica e religiosa, sabe? De fazer a nossa própria rede de conexões e de trocas, da gente poder se encontrar e dividir, compartilhar vivências, experiências e conhecimentos. Criar a nossa própria rede para além da rede que necessariamente está colocando todo mundo de um jeito meio esquisito na frente de uma tela preta todos os dias. Então, eu acho que eu gosto muito de te escutar porque compartilho muito dos valores, dos sentimentos e até mesmo desse impulso muito forte pelo estudo e pela busca que você sempre reflete em toda vez que a gente conversa e compartilha conhecimento comigo. Então, muito obrigado, Rafael, pela participação no Jornada Mágica. Deixo você agora fazer a sua, vamos dizer assim, as manifestações espontâneas da sua glândula pineal, os seus comentários finais para os seguidores da Escola Causofia e da Jornada Mágica. Fausto, só agradecer, né, pela nossa conversa agradável, todo momento de encontro, mesmo que virtual, um momento muito agradável de conversa, de troca, e que um dia esse encontro possa acontecer pessoalmente. Você e os seus serão muito bem-vindos na Vila, que é um espaço também voltado para isso. Quem tiver curiosidade de conhecer mais um pouco, tem o site da Vila, que inclusive foi colocado esse ano no ar, né? A gente tem muitos projetos novos, projetos de formalizar como uma associação para poder implantar o periódico, né? Já vamos lançar o segundo exemplar, a segunda edição da revista do Círculo Piaga, que vou compartilhar aqui também, depois o Fausto compartilha aí nos grupos, e muitos materiais bacanas tem também no canal do YouTube, que é uma forma de escola virtual do paganismo brasileiro. Quem quiser conhecer mais sobre os deuses, sobre as perspectivas, sobre os temas atuais e a nossa relação com eles, pode ficar à vontade, será bem-vindo lá para curtir, comentar, sugerir e só agradecer pelo espaço. Fantástico. Muito obrigado, Rafael, por mais esse momento, por mais esse encontro. Espero ansiosamente também para o seu momento da sua aula especial dentro do espaço da Escola Causofia. Para quem acompanha o trabalho da escola, todos os meses eu vou trazer
um instrutor, uma instrutora, uma pessoa diferente, um pesquisador, para poder compartilhar conhecimentos dentro da Escola Causofia, justamente com o objetivo de fazer do meu espaço um espaço que conecta pessoas com diferentes vertentes, com diferentes formas de conhecimento. Porque não existe competição nesse meio, na minha opinião, entre pessoas que têm qualidade naquilo que faz. Então eu quero que as pessoas circulem dentro da escola e também circulem por outros espaços, vão lá colher conhecimento para poder trazer de volta para nossa escola. Por isso eu faço questão de abrir esse lugar para poder apresentar pessoas que eu sei que têm muito conhecimento para compartilhar. Então, mais uma última vez, obrigado, Rafael. E para quem acompanha a Jornada Mágica, até por acaso.